Olá, tudo bem com você? Bom, você é torcedor e torcedora de várias equipes do futebol do Brasil, especialmente você torcedor e torcedora do Cruzeiro. Eu queria conversar com vocês sobre o que foi visto no jogo de ontem do Cruzeiro contra o Botafogo e que se repetiu, na verdade, na minha opinião, saltou um pouco mais aos olhos, mas que vem se repetindo a partir, inclusive, do jogo contra o Brasil de Pelotas. Mas, sobretudo nesse jogo, acho que ressalta aos olhos que é o Cruzeiro se impondo, gente, as suas dificuldades. O Cruzeiro, a marca Cruzeiro, o time Cruzeiro, a tradição, a glória, tudo isso que foi construído ao longo da história, se impondo dentro de campo diante de todos os problemas que o clube enfrenta hoje, a equipe também. Conseguindo um resultado ali que foi injusto pelo que atuou, jogou contra o seu adversário, contra o Botafogo, que é o segundo colocado da Série B. Eu que falo disso, queria falar, por exemplo, de o Cruzeiro se impondo. A gente consegue ver a essência do Cruzeiro sendo permeada pelas ações dos seus jogadores dentro de campo, honrando a camisa do Cruzeiro, como muitos não o fizeram, honrando as tradições do Cruzeiro, resgatando, reconectando ali o torcedor, com orgulho da sua própria equipe, a ponto de os torcedores no final da partida, mesmo com um resultado que não foi o mais esperado, os torcedores, boa parte dos torcedores aplaudiram a equipe no Independência, mesmo que sabendo que o empate provavelmente foi sim um resultado que pode ter eliminado o Cruzeiro, pode ter eliminado do Cruzeiro a sua chance de subir a Série A do futebol do Brasil. Eu queria falar dessas coisas, tocar nesses pontos. Outros também, outras polêmicas. A questão da declaração do agente do Luiz Felipe Scolari. E outras questões. Eu só gostaria antes de falar para você que este vídeo é patrocinado pela 1xBet, que é uma empresa mundial de bookmaker, uma casa de aposta mundialmente conhecida, que patrocina equipes pelo mundo como o Liverpool e o Barcelona, que tem aí, tida como uma das mais confiáveis também do mundo, entrega muito rapidamente os ganhos para os seus apostadores. Queria que você conhecesse a 1xBet, porque lá você vai encontrar todos os jogos importantes, você vai ter Champions League, Liga Europa, eliminatórias, tudo você vai encontrar na página do 1xBet. Você vai encontrar também pelo Brasil o Campeonato Brasileiro, e hoje nós vamos ter o Flamengo enfrentando o Juventude, o Santos encarando o Atlético Mineiro, a Chapecoense sendo anfitriã para o Furacão, o Corinthians, timão aí que tem chances de chegar a Libertadores de América, sim, chegar inclusive ali no G4 rapidamente, vai ser anfitrião hoje para o Fluminense. O Internacional vai receber o América. A gente não sabe ainda para onde vai esse Inter. Às vezes sinaliza muitas coisas, às vezes não. Hoje tem mais um confronto aí. O América é uma equipe perigosa, que tem jogado muito bem fora de casa. É um grande desafio para o Colorado. Então você vai encontrar esses jogos lá na página do XBet. Você vai encontrar também um jogo muito interessante que vai acontecer agora à tarde, que é o Cascavel sendo anfitrião na volta para o Londrina, na volta da finalíssima, gente, da final do Campeonato Paranaense. Não tem Furacão, não tem Curitiba, enfim, não tem Paraná, que infelizmente não está bem. A final do Campeonato Paranaense vai ser entre Cascavel e Londrina, e você vai encontrar esse jogo também ali na página do XBet, a partir das 3h30 da tarde. Vai ter esse jogo que eu não vou perder tempo, vou tentar assistir, porque é muito importante para o Londrina esse título, e para o Cascavel também. O que a gente pode afirmar claramente é que o título do Campeonato Paranaense vai ficar no norte do Paraná. Tá? Tudo isso você encontra ali na página do XBet. Se você não é cadastrado, use o link que está na descrição deste vídeo e cadastre-se na 1xBet. Quando você fizer o seu primeiro depósito, use o código promocional 1xJosa, que aí você vai dobrar o valor da sua aposta. Eu peço desculpas para vocês para falar do meu patrocínio, mas é importante, porque isso ajuda o canal também a se manter, assim como também ajuda de vocês o like também nesse vídeo, divulgue meu trabalho para os colegas de vocês também. Agradeço muito por essa gentileza. E com a permissão de vocês, gostaria de voltar a falar deste jogo do Cruzeiro. Eu quero usar esse jogo para falar do Cruzeiro, porque é muito importante que se fale do Cruzeiro, é muito importante que se fale bem do Cruzeiro. E não ser oportunista nesse momento para fazer chacota, para tentar humilhar o Cruzeiro, para tentar golpear quem já está muito golpeado, quem já está na lona. Tentar nocautear, socar quem já está na lona é um ato de covardia. E muitos têm feito isso. O exemplo mais recente foi o empresário do Luiz Felipe Scolari, do Filipão, que falou coisas absurdas do Cruzeiro.
Eu gostaria de convidar vocês para pensar o seguinte: quando um agente de um profissional, seja ele um técnico de futebol ou um jogador, dá essas declarações, certamente o profissional não é inocente nesse caso. O agente, geralmente, ele passa a ser o porta-voz, ele fala aquilo que o profissional quer falar. Então, o Luiz Felipe também, Scolari, também tem responsabilidade sobre isso. Porque se não tivesse, porque se ele não tem responsabilidade sobre isso, neste momento, o que ele faz? Ele praticamente corta relações com o seu empresário. Ele dá uma declaração pública defendendo, por exemplo, a imagem do clube para o qual ele trabalhou. A situação do Cruzeiro era complicada. O Luiz Felipe Scolari sabia disso quando foi trabalhar no Cruzeiro. Ele sabia também o que são esses dirigentes do Cruzeiro. Porque realmente eles são complicados. Eles não conseguem lidar com o desafio o desafio que é comandar esse Cruzeiro. Precisa ser muito bom para ser comandante hoje do Cruzeiro. Seja do banco de reservas, algo que o Luxemburgo está mostrando que neste momento ele consegue ser. Seja também na presidência, no departamento de futebol. Tem que ser muito bom para lidar com o Cruzeiro, porque os desafios que o Cruzeiro apresenta para qualquer profissional não é um desafio qualquer. E o Sérgio, assim como outros, não tem essa competência, como o David também não tinha. E eu sei do que eu estou falando. Eu conversei com essas pessoas. Eu sei muito bem do que eu estou falando. Eu sei muito bem das ideias que eles falavam lá no começo, que iriam aplicar para este Cruzeiro, já na outra temporada, e que não fizeram absolutamente nada do que prometeram. Eu sei muito bem disso. Eu não posso expor essas coisas, mas eu sei perfeitamente que eles conversaram comigo. Eles conversaram comigo. Numa ideia que tiveram aí de tentar colocar ideias novas, fazer as coisas funcionarem no Cruzeiro de maneira bem diferente. Me chamaram para uma conversa, mas infelizmente a cabeça muito tacanha, a visão muito tacanha de futebol de mundo, não permitiu com que essa associação acontecesse. Havia projeto aí, por exemplo, de trazer jogadores interessantes, até jogadores jovens, que chegariam até de graça para o Cruzeiro, do futebol italiano. Jovens interessantes do futebol italiano que poderiam chegar para o Cruzeiro, a custo zero, ou com o clube pagando 70% ali do salário, alguma coisa do gênero. Poderia também chegar jogadores interessantes da América do Sul. Tinha, por exemplo, um jogador da seleção da Venezuela que chegaria de graça para o Cruzeiro. A gente foi atrás, falamos com o empresário, falamos com o clube. O jogador seria cedido para o Cruzeiro praticamente de graça. Com um detalhe apenas que R$15 mil, apenas R$15 mil, seria depositado na conta da mãe do jogador, para que ela tivesse uma segurança, já que seu filho iria para um outro país. Nada disso foi feito. Eu conheço esses caras, eu sei do que eu estou falando. Eles não são dirigentes com condição, por exemplo, hoje, de dar conta dos problemas que o Cruzeiro coloca. Esse Cruzeiro é fantástico. E sempre vai ser. O nome Cruzeiro sempre vai ser algo muito importante. E eles não vão apagar. Então, quando o Luiz Felipe Scolari fala, por exemplo, que faltava comida, o agente dele fala que faltava comida, que o Luiz Felipe tirou dinheiro do bolso para pagar passagens. Ok, por que eu fiz? Por que nessa hora não deixou tudo isso público? Por que enfim, por que agora? Porque agora fica muito mais fácil. Porque não teve coragem de fazer isso quando estava lá. E ainda fala, por exemplo, que ele fez a obrigação dele, ele conseguiu, por exemplo, entregar muito para o Cruzeiro para manter o Cruzeiro na Série C. Fez pouco, Luiz Felipe Scolari. Você fez muito pouco. Você chega ao Cruzeiro para ser uma referência de muito mais e não de manter o Cruzeiro na Série B. Porque qualquer técnico também o conseguiu. Até o Felipe Conceição, que estava fazendo um trabalho horroroso no Cruzeiro, também manteria o Cruzeiro na segunda divisão. Porque os outros concorrentes também queriam ir para a Série C. Não era só o Cruzeiro que estava lutando para ir para a Série C, outros também lutavam, e outros foram muito mais competentes do que o Cruzeiro, e foram embora para a Série C. O Cruzeiro ficaria na Série B, de qualquer maneira, independente dos problemas que a equipe estava apresentando. O Luiz Felipe Scolari não fez absolutamente nada demais. Nada. E agora está chutando aí, chutando o Cruzeiro. Clube que foi muito importante para eles de uma forma ou de outra. Bom, teve outros também, teve o próprio patrocinador também andou falando, por exemplo, da cozinheira que não recebe, do segurança que não recebe, que aquilo é um crime, eu concordo. Mas mesmo assim, importa muito a gente reconhecer que esses são os dirigentes do Cruzeiro, mas eles não representam o Cruzeiro. O Cruzeiro está muito acima disso, muito acima. O empresário Luiz Felipe também, ele se esquece de falar que quando o Luiz Felipe chega no Cruzeiro, patrocinadores bancariam uma situação favorável para o trabalho dele. E que esses empresários, esses patrocinadores foram embora. Ele precisava também falar dessas pessoas, que elas eram responsáveis por uma situação e que elas também se responsabilizaram pelas coisas não funcionarem no Cruzeiro. Então, isto foi até apontado, mas não foi destacado. O que ficou foi que o Cruzeiro fez um grande mal para o Filipão. Como se o Filipão estivesse fazendo bem para o futebol brasileiro já há um bom tempo, Há um bom tempo que ele não consegue fazer nada, trazer benefício nenhum para o futebol brasileiro. O Grêmio que o diga. E na partida,
Na partida contra o Botafogo, quem quis ganhar foi o Cruzeiro. O primeiro tempo foi muito melhor, domou completamente as ações, não conseguiu finalizar, está com um problema de finalização, evidentemente. A decisão no último passe ali, no último terço do campo, tem sido a mais complicada. Ainda assim, a equipe mandou na partida, foi dona do jogo no primeiro tempo, assim como também no segundo. No início da segunda etapa, o Botafogo apresentou alguma reação, conseguiu dar a sua finalização para o gol, porque no primeiro tempo o Botafogo simplesmente não teve nenhuma finalização. No segundo tempo o Botafogo tenta alguma coisa, mas rapidamente o Cruzeiro toma de novo, retoma as ações da partida e acaba mandando também no segundo tempo. Foram 25 finalizações. 25 finalizações, 6 para o arco, o que mostra aí um desajuste entre o número de finalizações e as finalizações corretas. Mesmo assim, mostra um grande volume de jogo que o Botafogo não conseguiu ter. O Fogão teve apenas 3 finalizações para o gol, todas elas no segundo tempo. O Botafogo foi irreconhecível. O Botafogo é o vice-líder do Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão e tem a obrigação de jogar muito mais. Mas aí ele foi a cara do seu técnico, o Anderson Moreira. Não conseguiu jogar, porque o técnico aparentemente estava muito feliz com o 1-1. O Cruzeiro, mas também o Botafogo não conseguiu jogar porque o Cruzeiro não deixou o Botafogo jogar. Né? Os dois volantes ali conseguiram marcar muito bem. Tanto o Adriano como o Nonoca foram jogadores que seguraram muito ali, protegeram demais, deram muito combate ali, impediram com que o Botafogo conseguisse chegar pelo lado do campo e também por dentro. Nonoca e Adriano, nesse sentido, foram jogadores muito importantes para a construção desse resultado. Agora, um pouco mais à frente, a coisa também funcionava, exceto na finalização. Né? Eu diria para vocês que, se a gente analisar, por exemplo, aqui o que foi a partida, o que foram os jogadores, o Fábio foi muito bem, mas não foi o destaque da partida, evidentemente. Aquele foi um erro ali um erro daquela eleição, porque o Fábio, evidentemente, quase não precisou trabalhar no jogo. Né? A gente teve o Rômulo, o Eduardo Brock e o Matheus Pereira, o Adriano e o Lucas Ventura, o Nonoca. Né? Ali à frente o Vitor Leque, né? E também o Thiago. Né? Eu acho que o Vitor Leque foi muito bem, o Thiago nem tanto. Agora, acho que o Adriano e o Noca foram muito bem, o Eduardo Brock jogou muito. Né? Agora o Rômulo e o Matheus Pereira, para mim, foram os grandes destaques da partida. E o maior destaque para mim foi o Matheus Pereira. Jogou demais, gente. Jogou muita bola mesmo. Muita bola. A gente vê uma equipe aí com jogadores sendo resgatados, jogadores que ninguém confiava neles estão voltando. O Leque, por exemplo, que recebe contra o Brasil de Pelotas a sua chance de jogar, nunca mais saiu da equipe, graças ao professor Luxemburgo. O Luxemburgo mudou esse Cruzeiro. A gente precisa elogiar isso, a gente precisa falar disso. O Luxemburgo está fazendo um trabalho excepcional neste momento, à frente do Cruzeiro. E o que eu queria falar para vocês é que em alguns momentos da partida eu me emocionei, gente. Por quê? Porque na hora que aqueles jogadores estavam em campo, eles defendiam de forma com muito orgulho a camisa do Cruzeiro. Eles não estavam, por exemplo, pensando nos problemas que o clube coloca para eles. Sabemos que esses problemas existem, mas quando a gente aponta esses problemas, também precisamos apontar as coisas boas que acontecem no Cruzeiro. Precisamos falar do empenho dos jogadores, da luta dos jogadores, da vontade de ganhar. A gente teve nessa partida, por exemplo, né, outro jogador que eu não falei aqui da escalação ali do Cruzeiro, que infelizmente não foi muito bem, que é o Bruno José, não jogou muito bem, esteve perdido. O Cruzeiro precisa muito que ele funcione, que ele jogue bola. Ele não esteve bem na partida, ele esteve muito nervoso o tempo inteiro. Esse nervosismo dele às vezes impedia até mesmo que ele atacasse os espaços de forma correta, se posicionasse de forma correta. Mas ele é um jogador importante para o Cruzeiro e que precisa voltar a jogar muito bem. Mas mesmo ele, nervoso que estava, também estava brigando pelo Cruzeiro. Estava honrando a camisa do Cruzeiro. Dentro de campo, no Independência, nenhum jogador lembrou um Cruzeiro cujos dirigentes não conseguem pagar salários. Em nenhum momento os jogadores lembraram isso. Pelo contrário, houve uma profunda conexão com a torcida e uma profunda reconexão com a essência do que é o Cruzeiro. A equipe tem problemas, evidentemente, a equipe tem dificuldade no último terço do campo, a equipe tem muita dificuldade de colocar a bola dentro do arco. Isso tem sido um problema mesmo, exceto no jogo contra o Coxa. Mas a vontade de jogar, a disposição, né, e o ato de esquecer tudo de ruim que acontece no clube, né, e honrar a camisa do Cruzeiro, a gente viu isso como poucas vezes a gente vê no futebol brasileiro. Quando a gente olha para um time como São Paulo, né, que os jogadores que recebem seus salários, os jogadores desistem do jogo, ficam sempre com aquela nhaca, não querem jogar, aquela dificuldade. No Palmeiras a mesma coisa. Quando a gente olha para o Cruzeiro com tantos problemas, colocando tantas dificuldades para os seus jogadores, para o seu elenco, e os jogadores dentro de campo honrando a equipe, as tradições, a camisa do Cruzeiro. Isso realmente foi uma coisa encantadora. Na minha opinião, foi emocionante, a ponto de que no final do jogo, mesmo com o empate, o torcedor aplaudiu a sua equipe.
O resultado mais justo seria a vitória da Raposa. Ele não aconteceu. Vai subir para a primeira divisão? É muito complicado. A matemática fala, por exemplo, que se o Cruzeiro ganhar todas as partidas, ele sobe. Se o Cruzeiro chegar a 60 e poucos pontos, vai subir. Ah, mas se perder uma, as chances caem para 40, para 40 e poucos por cento. Se perder duas, cai para 3%. Essa matemática não fala, por exemplo, dos adversários. Não fala, por exemplo, que o CRB, hoje tem 8 pontos à frente do Cruzeiro, pode perfeitamente ir para 11. O Goiás também, né? Praticamente, na verdade, tem 9 pontos agora, pode ir a 12. Goiás e CRB. Não basta falar que tem que chegar a uma tal pontuação. É preciso pontuar também que há outras equipes lutando pelo acesso e que construíram uma campanha muito mais sólida durante a temporada para chegar à primeira divisão. Eu acho muito complicado. Tem muita coisa que precisaria acontecer para o Cruzeiro subir. Não é impossível, evidentemente, mas é quase impossível. Agora, importa muito mais, neste momento, na minha opinião, olhar para o jogo do Cruzeiro e perceber o quanto os jogadores estão honrando essa camisa tão importante do futebol brasileiro. Uma camisa tradicional, pesada, gente, que entorta varal e varre o chão.